Chegamos na nossa última parte do tema de tom e semitom, e aqui vamos analisar as notas enarmônicas e ver como todo esse contexto que foi construído nessa aula vai se aplicar na prática, na nossa leitura, dentro do pentagrama, né? Como que nós enxergamos todos esses conceitos dentro da partitura, tá? Então agora vamos falar das notas enarmônicas, né? Eu vou começar primeiro pelo achar todos os sustenidos e depois todos os bemóis. Então lembrando que eu sempre vou começar agora do sustenido, e o sustenido ele vai ter a nota natural, a próxima nota é a nota sustenida, e depois da próxima nota sustenida é a nota sustenida dobrado, né? O dobrado sustenido. Então vamos achar elas. Primeiro eu vou começar do Dó. Então aqui eu coloquei Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi, o Fá, né? Eu vou obedecer aquela regrinha que entre o Mi e o Fá existe só um semitom, assim como o Si e o Dó também existe um semitom de distância para eles. Então, é Dó, Dó sustenido, Ré sustenido, Mi e Fá. Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá sustenido, Si e Dó. Então aqui está representando todas as notas de meio em meio tom, tá bom? Então aqui eu tenho Dó, Dó sustenido. Só que também tem o Dó sustenido dobrado, tá? Então aqui nós já encontramos a primeira nota enarmônica, né? Ou seja, a primeira nota que é o mesmo som, né? É o mesmo local, a mesma região, que pode ter dois nomes ou mais nomes diferentes. Então eu já achei o Dó, Dó sustenido e o Dó dobrado sustenido. Agora vamos para o Ré. Tem o Ré, Ré sustenido e o Ré dobrado sustenido, que é a mesma, né? É na mesma região do Mi. Então achamos mais uma nota enarmônica. Agora vamos para o Mi. O Mi, ele exerce, do Mi para o Fá, ele exerce apenas a distância de um semitom. E eu também vou obedecer isso na hora de acrescentar o meu sustenido. Por exemplo, se o Dó eu tenho um tom, eu posso acrescentar dois sustenidos. Se do Mi para o Fá eu só tenho a relação de um semitom, eu só posso acrescentar um sustenido. Então, do Mi, eu tenho um Mi sustenido, que é a nota enarmônica, né, de Fá. Agora vamos para o Fá. Fá, Fá sustenido e Fá dobrado sustenido, que é a nota enarmônica de Sol. Sol, Sol sustenido e Sol dobrado sustenido, né, que é a mesma nota de Lá. Lá, Lá sustenido e Lá dobrado sustenido, que é a mesma nota de Si. Aí eu tenho o Si e o Si sustenido, que é a mesma de Dó, tá bom? E aqui eu vou colocar uma reticências porque continuaria, né? Aí vem Dó, Dó sustenido e assim por diante. Então eu encontrei as notas sustenidas, né? De meio em meio tom. Agora vamos encontrar os bemóis, tá? Os bemóis é a mesma relação, eu vou sempre respeitar se é tom ou se é semitom, tá? Então tudo que for tom eu posso acrescentar dois acidentes, tudo que é semitom eu acrescento um acidente. A relação de Si para o Dó é a relação de um semitom, ou seja, eu vou acrescentar um acidente. E qual é esse acidente? É o bemol, né? Que eu estou voltando, fazendo o caminho de volta. Eu parto de uma nota mais aguda para uma nota mais grave. Essa é a relação do bemol. Já o sustenido é de uma nota mais grave para uma nota mais aguda. Agora vamos fazer o caminho inverso. Eu tenho Dó e agora eu vou ter o Dó bemol, tá? Eu não tenho Dó dobrado bemol, porque a relação, neste caso, a relação é de um semitom entre o Dó e o Si, ou do Si para o Dó. Agora eu vou do Si para o Lá, eu tenho uma relação de um tom, então eu posso acrescentar dois acidentes, né, de meio tom cada um. Então eu tenho Si, Si bemol e Si bemol dobrado.
Lá, de Lá para Sol, eu tenho a relação de um tom. Então, posso acrescentar dois acidentes. Lá, Lá bemol e Lá bemol dobrado. Sol, do Sol para o Fá, mesma relação de um tom. Então, eu acrescento dois acidentes, que no caso é o bemol. Sol, Sol bemol e Sol dobrado bemol, né? Agora, do Fá para o Mi, a relação tanto do Fá para o Mi quanto do Mi para o Fá é de um semitom. Então, eu tenho Fá e Fá bemol, não tenho Fá bemol dobrado. A relação do Mi para o Ré é a relação de um tom, né? Tanto do Mi para o Ré ou vice-versa, do Ré para o Mi. Então, eu vou acrescentar dois acidentes. Então, tenho Mi, Mi bemol e Mi bemol dobrado. E assim agora do Ré para o Dó, a mesma situação de um tom de diferença entre os dois. Então é Ré, Ré bemol e Ré bemol dobrado. Então em Dó, agora analisando, né, eu vou repetir aqui, né, porque eu cheguei em uma oitava, tá? Essa questão de oitava nós vamos ver mais para frente também. Oitavas, terças, quartas e quintas, que são a questão do intervalo, né? Um estudo de intervalo mais profundo. Então aqui eu tenho Si sustenido. Então essas são as notas enarmônicas, tá bom? Tudo que está de preto são as notas que já estão no braço do instrumento ou nas teclas que nós enxergamos como sendo notas, vamos dizer assim, normais, notas que já estão lá, né, em uma contagem crescente. Então, Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Fá, Mi, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si e Dó. Essa seria a forma normal. Só que eu também, dependendo do que eu quero fazer com determinada nota, eu posso, que é o caso da enarmônica, nota enarmônica, eu tenho o Dó ele pode ser chamado tanto de Si sustenido quanto de Ré bemol. O Dó sustenido eu posso chamar de Ré bemol também, dependendo da minha interpretação, da onde eu estou partindo, né? De qual nota eu vou para qual nota. O Ré posso chamar de Dó dobrado sustenido ou Mi bemol dobrado. O Ré sustenido eu posso chamar de Mi bemol. O Mi eu posso chamar tanto de Ré dobrado sustenido quanto de Fá bemol. O Fá eu posso chamar de Mi sustenido ou de Sol bemol dobrado. O Fá sustenido eu posso chamar de Sol bemol. O Sol eu posso chamar de Fá dobrado sustenido, ou Lá dobrado bemol, ou Lá bemol dobrado, ou o Sol sustenido eu posso chamar de Lá bemol, ou o Lá eu posso chamar de Sol sustenido dobrado, ou Si bemol dobrado, o Lá sustenido eu posso chamar de Si bemol. O Si eu posso chamar tanto de Lá sustenido dobrado quanto de Dó bemol. E o Dó, né, repete aqui o caso tanto de Si sustenido quanto de Ré bemol dobrado. Então essa aqui é a relação, né, de notas enarmônicas. Então vai depender muito do meu conceito de que nota eu estou partindo, né, a interpretação, por que eu vou chamar, por exemplo, o Si de Dó bemol ou Lá dobrado sustenido. Vai depender da minha interpretação, da onde eu estou partindo, né? Então, por exemplo, vamos pegar o Fá, né? O Fá aqui ele tem o Fá dobrado sustenido. Então, eu sou o Fá, passo na casa do meu amigo, me torno Fá sustenido, o Fá sustenido, e aí eu vou e chego e falo assim, olha, eu tô aqui, mas eu não vou mudar de roupa, eu permaneço com a mesma roupa. Então eu já quero partir do Fá e já colocar um dobrado sustenido. Então eu passo no meu destino como Fá dobrado sustenido. Então eu não mudei a minha roupa, eu permaneço com a mesma roupa, porque eu tô com a minha visão que eu sempre sou o Fá. Agora, quando isso não acontece, quando a minha visão não é de Fá, eu quero mudar no meio do caminho, a distância ainda ela permanece sendo a mesma. É tudo um semitom, tá? É um semitom aqui e um semitom aqui. Mas dependendo da ótica com que eu estou enxergando, o meu destino ele vai ter nomenclaturas diferentes, né? Apesar de ser o mesmo local, eu sempre vou parar aqui, nessa região. Mas dependendo da minha ótica, como eu estou enxergando a situação, a nomenclatura vai mudar. Agora vamos ver
como que tudo isso que eu estou falando vai se enquadrar dentro do pentagrama, né? Como que na prática eu consigo enxergar tom e semitom dentro do pentagrama e como que eu altero, né? Como que eu altero mexendo nos meus acidentes? Eu quero subir um tom, eu quero subir meio tom, né? Ou seja, um semitom, ou eu quero bemolizar, descer meio tom, ou descer um tom. Como que eu faço isso na partitura? É o que nós vamos ver a seguir. Agora vamos ver como que eu enxergo tons e semitons na partitura. Então aqui nós temos a clave de Sol, né, e temos 3 compassos aí. Obviamente aqui é só para simbolizar, eu precisaria de mais informações para estar escrita totalmente certinho, eu precisaria da fórmula de compasso que a gente já viu, mas aqui é só para a gente identificar as notas e os acidentes, tá bom? Então no primeiro caso eu tenho um Si bemol e um Si bemol dobrado. Qual que é a relação deles, né? Então é só eu fazer aquele esqueminha, né? Então vamos colocar, para todos os casos, vamos colocar todas as possibilidades que uma nota pode ter em vários contextos diferentes, tá bom? Então por isso que eu vou acrescentar em todas elas todos os acidentes possíveis que uma nota ela possa ter, porque são várias situações que podem projetar essa possibilidade. Então vou colocar Si bemol dobrado, Si bemol, Si sustenido e Si sustenido dobrado. Existem todas essas notas, tá bom? Elas existem, o que vai determinar isso é o contexto, mas isso existe. Mas o que eu quero saber é qual que é a relação do Si bemol para o Si bemol dobrado. Então eu tenho aqui, ó, vamos fazer aquela escalinha, né? Cada um representando aí um semitom. Então eu tenho o Si bemol e o Si bemol dobrado. Lembrando que cada nota está sendo meio tom. Então, daqui para cá eu tenho um semitom ou meio tom, né? Tudo a mesma coisa. Então, cada espaço desse é um intervalo de um semitom, tá? Então, um semitom. Então, ele está me falando o seguinte, olha, só que o caminho que ele está fazendo é esse, né? Do Si bemol para o Si bemol dobrado. Então, eu tenho um intervalo de um semitom. Então, isso é um intervalo de um semitom, tá bom? E agora vamos analisar aqui o Fá dobrado sustenido com o Fá. Então é a mesma coisa, eu só vou mudar aqui, ó. Fá bemol dobrado, Fá bemol, Fá sustenido e Fá sustenido dobrado. São todas as possibilidades que eu encontro que essas notas tem dentro da música. E o que ele está me falando é o seguinte, ó, tem o Fá sustenido dobrado e o Fá. Então, qual que é a distância entre essas duas notas? É a distância de um semitom. Simples assim. É assim que eu analiso, tá bom? Mas dá para eu aperfeiçoar isso. Vocês lembram que eu falei que existe o semitom cromático e o semitom diatônico, né? E como que nós vamos... qual foi o critério que a gente falou? Qual que foi o fundamento, né? É o seguinte, para ser um semitom cromático, eu mantenho a mesma nota, ou seja, é Mi e Mi alguma coisa, seja ele Mi bemol, seja ele Mi sustenido, seja ele Mi sustenido e Mi dobrado sustenido, o intervalo sempre vai ser de meio tom. Agora, para eu classificar se vai ser cromático ou diatônico, é que a minha segunda nota, né, a minha nota de repouso, ela tem que ter o mesmo nome da minha nota de saída. Se a minha nota de saída é um Dó e a minha próxima nota também é um Dó, vai ser cromático, né? Então, ou seja, se é um Dó natural para um Dó sustenido, o meu Dó sustenido vai ser um intervalo de um semitom cromático. Então é esse. Então vamos perceber que aqui eu tenho um Fá dobrado sustenido para
um Fá sustenido. São todos Fás. Então eu tenho um semitom cromático, porque os dois são Fás, tá bom? Aqui no Si também, eu tenho um Si e um Si. A distância é de um semitom, só que é um semitom cromático. E agora, eu dei um exemplo aqui no meu terceiro compasso. Eu continuo tendo um Fá, só que é um Fá sustenido e depois é um Sol. Então vamos pegar todas as possibilidades. Então, a partir de Fá, eu tenho Fá indo para trás, né? Fá, Fá bemol e Fá bemol dobrado, né? Depois o Fá, Fá sustenido e agora é o Sol, não é o Fá. Ele está falando que é um Sol, essa nota é um Sol. Mas perceba que do Fá sustenido para o Sol, a distância é de um semitom. Então eu também tenho um semitom. Só que é um semitom diatônico. Tá? É um semitom diatônico. Por quê? É um intervalo de um semitom, só que a minha nota de partida, que é o Fá sustenido, é diferente da minha nota de chegada, que é o Sol. É um semitom, só que um semitom diatônico, porque a minha nota de chegada é diferente. Agora vamos ver um próximo exemplo onde eu estou tratando de uma outra questão. Agora a proposta dessa explicação é mostrar que eu consigo aumentar em um semitom usando tanto o acidente de sustenido quanto o bemol, né? Então a gente tem um costume de olhar o bemol como algo que a gente só volta, só diminui, né? A gente só está tirando de semitom em semitom. Mas eu consigo obter os mesmos resultados utilizando acidentes diferentes. Então aqui no primeiro quadro eu tenho um Si bemol e um Si. Só que a proposta é o seguinte: eu tenho que usar um acidente para eu aumentar a minha segunda nota, que no caso sempre vai ser essa, que não tem nenhum acidente. Eu tenho que utilizar um acidente que vai falar para mim que eu estou tendo um intervalo de um semitom acima. Então, veja, vamos fazer aquela mesma regrinha, né? Então, vou aplicar todas as possibilidades possíveis para o Si bemol. Então, eu tenho Si bemol dobrado, Si bemol, Si natural, Si sustenido e Si sustenido dobrado. Olha, a proposta é que eu deixe um intervalo de um semitom acima, né? Então, quando eu falo acima, eu estou deixando mais agudo o som. Então, se eu tenho um Si bemol e eu quero deixar o som mais agudo, eu tenho que pensar em algum acidente que vai encurtar a distância de um semitom acima. Então veja que a minha nota mais grave é o Si bemol. Agora, o meu próximo, eu estou ainda continuando de meio em meio tom. Qual que é a próxima nota? É o Si bemol. Aqui eu tenho um intervalo de um semitom, um semitom, um semitom e mais um semitom. Então veja que eu vou obter, eu estou aumentando, só que utilizando um símbolo de bemol. Então posso colocar aqui um Si bemol, tá bom? Então, do Si bemol dobrado para o Si bemol, eu estou deixando o som mais agudo, eu estou crescendo como se fosse um sustenido. O efeito é justamente esse, é um efeito de um sustenido, só que eu estou usando a linguagem do bemol. Então, olha só, do Si bemol, o que vem depois é o Si, né? O Si bemol, e depois do Si é o Si natural, Si sustenido e Si dobrado sustenido. Então veja que dependendo de onde eu estou partindo, eu posso obter o mesmo resultado. É a mesma coisa, se eu tivesse um Si e quisesse ter a mesma impressão, eu quero usar o Si sustenido. Então vou sustenir o Si, ponho um sustenido e vou ter um aumento de um semitom como eu tive aqui. A questão é que eu estou indo nesta direção, ó. Eu estou partindo da esquerda para a direita.
Ou seja, de um som mais grave para o som mais agudo. Esse é o sentido, tá bom? Então por isso que eu utilizei o bemol, mas tive o mesmo efeito como se eu estivesse do si para o si sustenido. Eu estou indo nessa direção, acrescentando um semitom. Aqui num outro exemplo, nós temos um lá bemol para um lá. Então aqui é a mesma coisa, eu quero aumentar meio tom, né? Ou seja, um semitom a partir de lá. Então só vou mudar aqui, eu mantenho os mesmos acidentes e vou manter aqui, ó. Então eu tenho lá, né? Lá sustenido, lá dobrado sustenido. Lá, lá bemol, lá bemol, lá bemol, dobrado. Então a intenção é que acidente eu vou utilizar aqui para eu tenho que usar um acidente. É obrigatório usar um acidente, tá bom? Então, se eu tenho um lá e eu quero fazer com que eu tenha aí um semitom de diferença, só que o meu lá é um lá bemol, qual que seria o lá? Seria um lá natural. Só que eu tenho que usar um acidente. Aí a questão, qual que é o acidente que vai anular o efeito de todos os acidentes? Né? Qual que é o símbolo? É o símbolo do B quadro, né? Aqui, o B quadro. Ou seja, por quê? Uma informação importante. Quando eu não sinalizo, por exemplo, neste caso aqui, ó, se eu deixasse assim, William, eu não poderia deixar esse lá sem nenhum acidente, porque ele já é o próprio lá. Aí eu falaria não. Por quê? Quando eu tenho dentro de um compasso, eu tenho a mesma nota bemol, todas as outras notas, mesmo que não tenham um acidente, dentro deste compasso, ela adquire a mesma característica da primeira nota. Ou seja, se eu não ponho nenhum acidente aqui, dentro deste compasso, eu vou considerar que os dois lás são lás bemóis. Então, por isso que eu tenho que falar assim, olha, não, esse segundo lá aqui é um lá diferente, é o lá natural. Só que eu não posso deixar ele sem nenhum acidente. Porque em música, quando isso acontece, quem manda no jogo, por exemplo, se tivesse um lá aqui também, na linha suplementar, um lá aqui também, esse lá também seria bemol. Porque quem está mandando no jogo é o primeiro bemol dentro deste compasso. Essa regra só vai servir para este compasso, tá bom? No próximo compasso são outros acidentes que vai mandar no jogo, mas este lá é o que está mandando no jogo, ó. Pintou esse lá aqui, todos os outros dentro desse compasso são bemóis também. Então por isso que eu preciso usar o sinal do B quadro, que é para falar assim, ó, este lá aqui, a partir deste lá, eu anulo o efeito de todos os outros acidentes de lá. Então por isso que agora esse lá é um lá natural, mas eu tenho que pôr um acidente nele para identificar que eu estou anulando o efeito do primeiro acidente que está no primeiro lá, entendeu? E aí sim, eu tenho do lá bemol para o lá natural, eu tenho uma distância aí de um semitom no sentido que eu estou indo de uma nota mais grave para uma nota mais aguda, ou seja, um semitom para cima. Então tudo semitom cromático. E agora aqui ficou fácil, né? Porque agora eu tenho um sol sustenido e aqui eu tenho que aumentar ele em meio tom. Então aqui tenho sol, sol sustenido, sol dobrado sustenido, indo para trás sol bemol, indo mais para trás ainda sol bemol dobrado. Agora eu tenho um sol sustenido, então a minha nota de partida é essa. E qual que é o sinal que eu vou utilizar, o acidente que eu vou utilizar para sustenir essa minha nota aqui em um semitom? É acrescentar mais um semitom, né? Acrescentar mais um sustenido. Então o acidente que eu utilizo é o dobrado sustenido, tá bom? Uma observação, mais uma vez, sempre o meu acidente vai estar à esquerda da minha nota, tá bom? Então, se a minha nota é essa, o acidente dessa nota sempre vai estar à esquerda, então é o bemol, tá? Então, se a minha nota
no caso, está na linha, que é o caso desse Si aqui, que está na linha, o meu bemol também tem que estar na linha. Olha só onde a linha está passando, dentro do B, né? Dentro dessa côncava aqui, ó, do B, tá bom? E a mesma coisa serve para o sustenido, olha só. O meu Sol sustenido, ele está bem aqui, ó, a linha está passando no meio da nota. O sustenido vai estar também entre a nota, entre esta linha, entendeu? Aqui também é o caso. Se a minha nota está no espaço, o meu acidente tem que estar no espaço. E isso também vai servir se eu quiser alterar em um tom. Né? Se eu quiser alterar em um tom, por exemplo, se eu quiser alterar ao invés do meu Si bemol dobrado, eu quero um tom. O que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui, ao invés de ser o bemol, eu vou colocar aqui o acidente do B quadro, que vai anular os dois semitons. Então, vamos ver se bateu essa questão de agora, ao invés de ser um semitom, que eu sempre estou, né? Todos os exemplos que eu dei aqui foi de um semitom, aqui tinha um semitom. Agora vamos transformar essa diferença em um tom. Então eu tenho Si bemol dobrado, que é a minha nota mais grave, Si bemol, Si sustenido e o Si dobrado sustenido. Bom, eu disse que a primeira, eu estou dentro deste compasso. Então, o primeiro compasso, eu tenho o Si, que esse Si é o Si bemol dobrado. Então, se eu não tivesse nada aqui, se eu não colocasse o B quadro para cortar os efeitos, seria a mesma questão dessa. Este Si também seria um Si dobrado. Só que eu quero agora um tom ao invés de um semitom. Então, vamos lá. Eu tenho o Si bemol dobrado e o Si bemol. Distância de um tom, distância de um semitom. Aí eu preciso de mais um semitom para chegar no Si, porque 2 semitons é a mesma coisa que um tom. Então, qual que é a nota que eu tenho que ter? É o Si natural para ter a distância, né, de um tom entre o Si bemol dobrado e o Si. Então, o que eu faço aqui? Eu ponho o B quadro, né, cortando todos os efeitos dos acidentes de Si. Tá bom? E se eu quisesse agora um tom e meio, o que eu colocaria aqui? Eu colocaria, ao invés de ser um Si com B quadro, eu colocaria direto um Si sustenido, tá bom? Porque eu teria um tom e meio, ou seja, um semitom mais um semitom igual a um tom, mais meio tom, né? Ou um semitom, que vai totalizar um tom e meio, né? Um tom e meio. E ao invés de eu colocar um sustenido, né, eu ponho 2 sustenidos, eu tenho 2 tons de diferença. Então eu tenho sustenido dobrado, tá bom? Então essa é a relação aí de como eu identifico na partitura e como que eu modifico na partitura os tons e os semitons usando os sinais. Então nós temos alguns exercícios, tá bom? Que vai trabalhar todas essas questões. Vamos fazê-los porque isso vai fixar ainda mais o nosso conhecimento, tá bom? Então, como de costume, muito obrigado e até o próximo vídeo. Bons estudos!